Maio 18, João 6, de 45 a 71. Está escrito nos profetas, continua Jesus, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto ao Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto, ou seja, ele. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Portanto, a obra de salvação depende de nós crermos, depende unicamente da nossa fé. Nós não temos que fazer nada, não temos que fazer obra nenhuma, não depende de tzedaká nenhuma, depende somente da nossa fé, assim como Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, como tzedaká. A tzedaká nossa é crer em Deus, crer naquele que ele enviou, o Messias. E nós somos salvos. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que nele crer e dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer da sua própria carne? Eles não estavam entendendo que ele estava falando de verdades espirituais. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Da mesma forma como nós temos que comer comida física para termos a vida física, nós temos que nos alimentar do pão do céu, que é o Messias, para termos a vida eterna. Claro que isso não é literal, ninguém vai comer a carne de Jesus nem beber o sangue, mas o que ele está dizendo é, eu vou dar a minha vida, tanto que até hoje nós cristãos celebramos a aliança que Jesus fez em Pêssah, na Páscoa, comendo e bebendo da sua carne e do seu sangue, simbolicamente, obviamente. Quando nós celebramos a ceia na igreja, e tem a hóstia na igreja católica e para nós o pão, na verdade, o que nós estamos fazendo é nos alimentando do Messias. Essa questão aqui criou muitos problemas para os cristãos nos primeiros séculos, porque as outras religiões pagãs interpretavam literalmente esse texto, então achavam que os cristãos comiam criancinha, faziam rituais macabros. Eles não entendiam que isso era uma coisa espiritual, isso aqui é uma metáfora. Então uma das causas das perseguições aos judeus, o embasamento era esse, eles ficam fazendo reuniões esquisitas lá unidos, todo mundo se junta para comer e beber carne de sangue de criancinha. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Por quê? Porque toda comida, ela entra na corrente sanguínea e altera tudo e influencia tudo. A comida que nós comemos influencia o nosso pensamento, a forma de nós raciocinarmos, claro, porque se nós não estivermos com todos os minerais necessários, com todas as vitaminas necessárias, o nosso cérebro não vai funcionar adequadamente. E ele não funcionando adequadamente, nós não vamos ter um raciocínio adequado, claro. Então ele está dizendo, se você comer minha carne e beber meu sangue, você vai permanecer em mim, ou seja, você vai me ter dentro de você e você vai pensar como eu penso. Esse é o objetivo, esse é o objetivo.
Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quer dizer, eu vivo do Messias, porque eu me alimento da palavra dele, eu me alimento do que ele representa. Então eu vivo por ele. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ainda tem lá o resto dessa sinagoga. Ruínos. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Porque não entenderam. Não entenderam nada. Que discurso duro, que coisa difícil de entender. Quem pode entender isso? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Se vocês estão ficando chocados de ouvir o que eu estou falando, quando vocês virem subir, então, aí vocês vão ficar mais chocados ainda. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, entre os seguidores de Jesus, como até hoje. Há descrentes entre os seguidores de Jesus. Entre os discípulos de Jesus, ele estava falando com os discípulos. Jesus falou: há descrentes entre vós. Na igreja, há descrentes. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que tenho dito. Quer dizer, na verdade, talvez até estivesse se referindo a Judas, que estava na igreja, hein? Era da igreja, ou seja, era dos 12, estava o dia inteiro com Jesus, mas não cria nele. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Isso é uma dádiva. Você crer no Messias é um dom, é o dom da fé. Não tem dom melhor do que esse. Não tem presente melhor, nem maior, nem nada mais valioso do que esse. Você ter o dom da fé, de crer. Isso é como ele disse: pelo Pai não lhes... Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Concedido. Eu vou dar essa concessão, vou permitir a você crer. Isso é uma dádiva divina. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Não gostaram daquele discurso. Foram embora, o deixaram. Seus discípulos, hein? O deixaram. Muitos também entram na igreja hoje e, porque não concordam com isso, com aquilo, saem da igreja. Deixam Deus. Então Jesus perguntou aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Perguntou aos 12 mais íntimos, porque ele estava no meio de muitos discípulos. Ele não tinha só 12, ele tinha uma multidão de discípulos. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós vamos procurar onde? E nós cremos e conhecemos que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? O próprio Jesus os escolheu. Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12.